Senhor a todos. Com muita alegria estamos mais uma noite, mais finalzinho de tarde, aqui para trazer uma palavra especial do Senhor para cada um de nós. Quero, antes de começar, fazer uma oração para que seja Deus e não eu quem vá falar conosco nessa noite. Soberano Deus, amado Pai, nós te glorificamos, Senhor, te adoramos, Senhor, por cada momento de poder estar contigo, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso libertador, o nosso amado, aquele quem tem nos conduzido, Pai. E nesta noite queremos pedir a Tua direção, Pai, para que seja a Tua voz, que seja o Teu falar, o Teu agir através de mim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com vocês um texto que fica lá em 1 Reis, capítulo 19, e que diz assim: A fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou ao pé de uma gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente o anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Um vento veio fortíssimo, que separou os montes e esmagalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio e uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu, e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? No começo de toda essa pandemia, toda essa loucura, eu trouxe uma palavra que está aí nos vídeos no canal da igreja, Cristo é Vitória, que dizia: saia da caverna. E essa palavra dizia que nós
podemos ter fraquezas. Ela era baseada no mesmo texto. E ela dizia que nós podemos ter fraquezas, que nós podemos ir parar numa caverna, mas nós não devemos permanecer lá, nós devemos sair. E o Senhor, Ele, durante todo esse tempo, sempre me falou muito, e nós vivemos momentos ruins, momentos bons, instáveis, nós somos humanos, assim como Elias era humano, né? E a palavra de Deus menciona isso, que ele era homem como nós, né? Homem simples como nós, homem que tinha sentimentos como nós. Então, Deus foi falando, e essa madrugada Deus falou muito comigo. Eu acordei lendo sobre essa passagem, porque Deus falou muito comigo, né? E eu creio que algo bom Ele tem para falar conosco. Essa palavra era para ter vindo ontem, mas infelizmente não conseguimos gravar. Talvez nós não entendamos os mistérios de Deus, mas talvez porque era para ser falado hoje. Deus precisava me moldar, me curar, me transformar em alguns aspectos ainda. E alguns assuntos que eu queria tratar sobre esse tema seriam 4 tópicos, né? Mas um deles fala assim: a forma que Deus age nunca é igual, pode ser simples ou extravagante. Muitas vezes a gente quer que Deus haja na nossa vida de uma forma padrão, né? Olha, se Deus falar assim, eu acredito, mas Deus, Ele quer falar de outra maneira. E Elias estava acostumado a vivenciar grandes espetáculos por parte de Deus, né? Ele tinha acabado de vivenciar um dos maiores momentos que a Bíblia relata, que é a queda dos profetas de Baal, através da vida de Elias. Deus usou Elias para mostrar o seu poder ali naquele lugar, perante os profetas de Baal. Então Elias estava acostumado com formas extravagantes do agir de Deus, com formas, milagrosas, né? Porém, nem sempre é assim que Deus age, né? Deus tem agido nas nossas vidas de diversas formas, mas muitas vezes nós esquecemos das maneiras boas que Deus age em nós e através de nós. Ali no deserto, Elias buscava e esperava ver o Deus do jeito que ele estava acostumado a ver. Mas Deus queria se mostrar de outra forma, né? Veio o vento, veio o terremoto, houve fogo, mas a Bíblia fala que Deus não estava ali no meio dessas ações. Mas depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave, né? Uma voz, murmúrio é um falar baixinho, uma voz mansa. E era o que Elias precisava naquele momento. Muitas vezes quando nós estamos tristes, abatidos, caídos, Deus vai agir dessa forma. Deus não precisava mais mostrar para Elias o que era o Deus de poder, o Deus de coisas grandes, mas ele precisava mostrar a Elias que ele também era um Deus de amor, um Deus que tomava no colo, um Deus que, abraçava aquele que estava cansado, aquele que estava perdido, escondido na caverna. Isso vale para nós também. Deus tem para você algo muito bom, meu irmão, algo tremendo, mas é da maneira dele. Não é da sua maneira, não é da minha maneira. Deus vai agir em você e através de você da maneira que Ele achar necessário, da maneira que Ele achar que convém. Então, esteja preparado para ouvir a voz de Deus na tempestade, no fogo, no terremoto e na calmaria, na brisa suave. Porque Deus vai se revelar a você da maneira que Ele quer. Porque Ele é um Deus de milagres, um Deus poderoso que age no improvável, que age como Ele quer. E o segundo tópico que eu quero dizer, ali na caverna, o que Elias precisava era entender que ele tinha saído da direção de Deus e que ele precisava voltar. Ele tinha errado o caminho, né? Ele tinha fugido pelos seus próprios caminhos, não pelo caminho que Deus tinha preparado para ele. Elias saiu da direção de Deus, pois ele temeu. Quando estamos fracos, com medo, sem esperança, tomamos um rumo que às vezes nos leva a fugir de Deus. Mas precisamos entender que nossa força não vem de nós mesmos, mas sim
de Deus. E é justamente nesse momento que Deus pode operar grandemente em nossas vidas. Assim como Elias, muitas vezes nós temos medo de uma situação, medo de um rumo que a nossa vida parece querer seguir, trilhar, e nós nos escondemos, nós vamos para a caverna. Nós vivemos 2 anos, ainda estamos vivendo 2 anos de muito medo, de muita dor, de muita perda, de muita tristeza, mas Deus, Ele sempre tem nos conduzido no caminho, Ele sempre tem nos conduzido na direção que devemos seguir. E Ele tem nos dado um alento em meio a todas as tribulações. E Elias saiu do caminho porque ele teve medo, né? A Bíblia fala: Elias teve medo, no versículo 2 do capítulo 19. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Muitas vezes a gente foge achando que a gente vai salvar nossa vida porque fugiu. A gente acha que mudar aquela direção vai ser o melhor. E contra o caminho de Deus e a favor da nossa vontade vai ser o melhor para nós. E nós nos esquecemos que aquele que tem nos trilhado, nos guiado por um caminho reto, Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mas é justamente nesse momento de fraqueza que Deus pode agir através de nós, porque o nosso coração, ele vai estar mais quebrantado, ele vai estar mais ferido e no sentido de despojado do nosso eu, das nossas vontades. E é aí que Deus começa a agir em nós e fazer grandes coisas. Entenda que não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, mas é pela força e pela vontade de Deus que nós devemos trilhar o nosso caminho. E Elias estava ali, fora da sua direção. E mais adiante, quando Deus fala com ele, Deus fala assim: e o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. O que o Senhor estava mandando ele fazer? Olha, sabe esse caminho que você trilhou até aqui, Hugo? Sabe esse caminho que você trilhou até aqui? José, Maria, João, qualquer um. Todos aqueles que estiverem nos ouvindo, nos assistindo. Sabe esse caminho que você trilhou até aqui? Volta, porque estava errado. Volta ao início. Volta àquele primeiro amor. Volta lá ao início de onde você estava. Onde tudo estava dando certo, porque Deus estava contigo. Volta lá. E de lá eu vou te mandar para outros lugares, como mandou Elias ali, né? De lá ele mandou para o deserto ali, ele mandou, ó, ele fala assim: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. E chegando lá, unja Azel, e aí ele dá as ordens do que ele tem que fazer. Aí Elias está cumprindo o propósito e seguindo a direção de Deus. E é isso que nós temos que fazer nas nossas vidas, seguir a direção de Deus. Mesmo que o medo nos leve por outros caminhos, mesmo que o medo nos leve a trilhar nossos próprios caminhos e desejos, volte para o caminho de onde Deus mandou você ir, para onde Deus te deu vitória. Lembre, traga à memória aquilo que te dá esperança, traga à memória aquilo que Deus já fez por você e a partir dali trilhe novos caminhos, novos caminhos na direção que o Senhor te mandar. E o terceiro ponto que eu quero deixar é que Elias achava que era o fim, mas Deus tinha muito mais. Então quando Elias vai lá, foge, fica com medo, se esconde debaixo da árvore, depois se esconde na caverna, e o Senhor sempre dando provisão para ele, né? Quando ele achava que tudo tinha acabado, que era o fim, né? O Senhor, ele mostrou para ele que tinha muito mais. E muitas vezes pensamos em desistir, achamos que é o fim, mas enquanto estivermos nessa terra, nossa missão não terá fim. E suas lutas não vão te desanimar, te derrubar. A Jezabel era má, poderosa, tinha o poder humano à sua disposição, mas Elias tinha o poder divino com ele. O poder de Deus que já tinha feito com que ele derrotasse os profetas de Baal.
e tantas outras coisas que Deus fez e depois, né, desse episódio de medo ainda fez através de Elias, e depois através de Eliseu, e hoje através de mim, de você, porque o Senhor, Ele procura homens para fazer a sua obra, homens como Elias, Eliseu, eu, você, porque nós somos iguais perante Deus, não somos maiores nem menores. Não é o fim, meu irmão, não acabou para você a obra de Deus, não acabou para você sua família, não acabou para você o seu trabalho, não acabou para você nada que Satanás está dizendo que acabou. Só tem que acabar a nossa vida, o pecado, o medo, né? Aquilo que nos traz destruição, aquilo que nos tira a paz, isso tem que terminar em nossas vidas. Mas a obra de Deus é grande ainda e temos muito o que fazer, irmãos, temos muito. Almas estão sedentas. Nós temos que olhar para a nossa casa e ver nossas almas, nossos amigos, nossos familiares, nossos filhos, irmãos. Temos que chorar pelas almas, ter paixão pelas almas. Nós temos visto que nossos filhos estão sendo alimentados por tanta coisa ruim. E o que nós temos feito? Não é hora de parar, não acabou, está apenas começando aquilo que o Senhor tem para nós. Então levanta. Ergue essa cabeça, sai dessa caverna e vá fazer aquilo que o Senhor preparou para você. Amém? E o quarto tópico que eu quero deixar, Elias se achou só, mas ainda existiam outros fiéis. Muitas vezes Satanás, ele coloca na nossa vida que ninguém gosta de nós, que nós não somos mais amados, que aquilo que você fazia ninguém dá mais importância, que a sua atividade na empresa não é importante, que a sua atividade na sua casa não é importante, que a sua atividade na igreja não é importante, e que se você parar de fazer já era, porque era só você que sabia fazer, mas ela não é mais importante, mudou, o mundo mudou, é isso que Satanás está querendo nos mostrar. Mas o mundo pode ter mudado, meu irmão, mas a palavra de Deus, essa palavra, ela permanece para sempre. Ela foi, ela é e sempre será a mesma. E Satanás, ele fez com que ele se sentisse só. Em vários sentidos nós podemos interpretar isso. Aqui nós podemos interpretar que ele se achava só e decepcionado com aqueles que o abandonaram, ou ele achava que só ele era capaz de fazer e que ele morrendo acabaria a obra. Mas seja qual for a situação, seja qual for aquilo que passou na cabeça de Elias, ou aquilo que passa na sua cabeça, na minha cabeça, você não está só. Primeiro, você tem um Deus. Segundo, você tem outros irmãos, assim como Elias tinha. Deus fala lá no final desse capítulo, fala assim: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. Então hoje temos ainda pessoas que não se inclinaram aos padrões do mundo, que não se inclinaram a deixar a palavra de Deus de lado, mas têm feito a obra. Se apegue a esses irmãos, se una a esses irmãos, né? Deus procura vasos dispostos, mas usa a quem Ele quer. Se eu não estiver disposto, Ele achará alguém que faça o que eu deveria fazer. Então esteja disposto, meu irmão. Deus não vai parar a obra por minha causa. Ele quer que eu faça parte, mas se eu não estiver disposto, Ele vai procurar quem faça melhor do que eu. Fomos criados para servir e adorar a Deus, mas muitas vezes adoramos, achamos e vivemos como se Deus tivesse a obrigação de nos servir. A maioria de nossas orações são súplicas por algo material, sentimental, financeiro, e nós buscamos um Deus de milagres, mas não adoramos ao Deus que pode fazer milagres através de nós. Nós temos buscado um Deus que só pode nos suprir. Esse é o Deus que nós buscamos muitas vezes. Deus, faça isso, Deus mude aquilo, Deus... E eu, o que eu mudo, o que eu faço? E é isso que Deus estava buscando em Elias. Que ele parasse de ver aquele Deus extravagante, aquele Deus que fazia milagres, mas ele começasse a ver aquele Deus que era poderoso, que era extravagante, mas que também era um Deus que sabia falar manso ao coração,
e que precisava ser adorado. E ele tinha pessoas ali também para o adorar, que não adoravam a Baal. Não somos melhores do que ninguém. No reino de Deus, Deus ama todos e usa todos conforme a sua disposição. Deus ama cada um de nós. E se nós analisarmos friamente, somos todos dispensáveis e fracos e falhos. E o que nos resta para nós é o amor que Deus tem para cada um de nós. Somos dispensáveis. Se Elias ficasse ali na caverna e falasse: ó Deus, para mim chega, eu não vou mais. Se ele não tivesse ouvido a voz do Senhor, Deus ia levantar alguém. Naquele mesmo momento ia mandar lá para Damasco, como ele mandou Elias. E é hoje assim conosco. Se nós não nos posicionarmos, Deus vai levantar alguém. Mas que nós sejamos Elias nessa geração. Que nós possamos fazer a obra. Podemos aprender nesses tópicos que está na caverna, que estarmos na caverna, às vezes é necessário. O momento de silêncio, de ouvir Deus, é fundamental. Como falei anteriormente, na maior parte das nossas orações, só pedimos algo. Mas hoje Deus pede de nós o silêncio. Um momento em que vamos ouvir Deus, ouvir para onde Ele quer nos levar. Então hoje, Deus quer de mim e de você, meu irmão, um silêncio. Ouça a voz de Deus. Ouça onde Deus quer te guiar, para onde Ele quer te mandar. Pare de ouvir o que o mundo tem te falado, de que você não vale mais nada, de que é o seu fim, de que você não é importante mais para o reino. Não tenha medo, irmão. Não fuja para a caverna para se esconder, mas fuja para a caverna para ouvir Deus falar. Ouça o que Deus tem para te falar. Lá em Apocalipse, quando nós lemos Apocalipse, nós sempre vamos ler isso. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ouça nessa noite o que Deus diz a você, meu irmão. É momento de reflexão, de buscar ouvir a voz do Senhor, para que Ele entre na caverna, nos alimente, nos dê conforto, nos mostre o caminho e nos restabeleça como corpo de Cristo, pois não estamos sós. Então o Senhor, Ele vai entrar na caverna, Ele vai te alimentar, Ele vai te acomodar ali dentro, te trazer conforto. Ele vai falar com você e Ele vai mostrar o caminho que você deve seguir. Porque você não está só, meu irmão. Um corpo de Cristo está com você. Não desista, não desanime e creia que Deus fará coisas maiores através da sua vida. Em nome de Jesus. Quero fazer uma oração para encerrar e que o Senhor tenha tocado seu coração nessa noite. Senhor Deus, eterno Pai, que as tuas mãos, Pai, estejam sobre nós, Pai. Que o teu agir esteja sobre nós e que a tua voz fale conosco nessa noite, Senhor. Como o Senhor falou comigo, Pai, que fale a cada um, Pai, e que nós possamos sair dessa caverna ouvindo a tua voz e seguindo o teu caminho, a tua direção, Pai. Sabendo que o Senhor nos levou até lá para que nós entrássemos no silêncio e aprendêssemos nesse silêncio, Pai. E aprendêssemos, ó Pai, o quão importante é seguir a tua direção, o teu caminho, Senhor. Nesta noite, Pai, que cada um, Pai, que está angustiado, triste, receba da tua provisão, da tua paz, meu Pai. E que a tua paz, que excede todo o entendimento, esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde em todo o tempo e que tua família tenha uma paz plena em todo o tempo. Hoje comemoramos a morte de Cristo. Por que nós comemoramos a morte? Pô, comemorar a morte? Não, comemoramos a morte porque sabemos que essa morte nos deu vida. Essa morte foi para nos resgatar. Foi pago um alto preço através dessa morte. Essa é a nossa Páscoa, meu irmão. Não é a Páscoa do chocolate, não é a Páscoa
né, da diversão, mas é a Páscoa do resgate, o resgate da nossa vida lá no inferno, através da morte, a morte que trouxe vida, e vida em abundância. Eu te amo em Jesus Cristo, Deus te abençoe.